Olá, pessoal! Chegamos à nossa última videoaula. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando a nossa capacitação desde o começo. Agradeço muito mesmo o empenho de vocês em participar dessa capacitação preparada com tanto carinho por nós. Eu agradeço muito mesmo, em nome da equipe e em nome de toda a população, toda a comunidade, porque eu tenho certeza que com todo o conhecimento que vocês adquiriram aqui, vocês vão conseguir ajudar muitas pessoas, vocês vão repassar esse conhecimento e vão conseguir repassar todas essas informações. Então, muito obrigada mesmo, esperamos ter contribuído para o conhecimento de vocês sobre a doença. Estamos à disposição sempre, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, mesmo após o processo de capacitação. Eu agradeço muito a todos que estiveram com a gente até o momento. E nessa última videoaula, então, a gente vai relembrar todos os assuntos que foram tratados até o momento. Os principais tópicos, né? As principais coisas que vocês precisam saber sobre a Covid-19. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Em dezembro de 2019, nós tivemos os primeiros casos de pneumonia de etiologia não identificada lá na China, na cidade de Wuhan. Logo após, houve o isolamento desse vírus, que foi denominado SARS-CoV-2, o novo coronavírus, lá em 2019. E o que é coronavírus, né? É uma grande família de vírus que causa infecções nas pessoas, principalmente no sistema respiratório. Essas infecções, elas variam de quadros mais graves, como uma pneumonia, até sintomas mais leves, semelhantes a um resfriado ou uma gripe comum. E o SARS-CoV-2 é dessa família, um vírus dessa família de vírus que surgiu em 2019, ainda não se sabe exatamente qual foi a mutação, de onde veio essa mutação, mas que houve o surgimento desse novo vírus, que é o SARS-CoV. Aqui a gente vê que ele vem, entra e olha o tanto de vírus que são formados, né? De novos vírus, novas cópias podem ser formadas. A maior parte desses sintomas, a saliva, o espirro, a tosse, são sintomas de pessoas doentes. Mas os assintomáticos também são capazes de transmitir a doença. Por isso que é tão importante todo o cuidado, porque às vezes a pessoa é assintomática e ninguém sabe que ela está doente, ela pode transmitir a doença. Então, ficar muito atento, porque os assintomáticos também podem transmitir. Não com tanta intensidade como uma pessoa que está assintomática, que vai tossir, vai espirrar, tá com muita secreção, mas também são capazes de fazer a transmissão da doença. E esse vírus, ele pode se depositar nas superfícies, por isso que ele é transmitido através do contato com objetos e superfícies contaminadas. Ele fica em forma de aerosol no ambiente e ele se deposita nas superfícies. E o tempo de duração dele, de sobrevivência dele nessa superfície vai depender do material. Aí aqui a gente tem o plástico 5 dias, o alumínio 2 a 8 horas e aço 48 horas, então vai depender do material. O fato ele se deposita. Então, se ele se deposita, é muito importante que essas superfícies sejam limpas constantemente, tá? Principalmente em locais públicos, como a unidade básica de saúde, por exemplo. Quais são os grupos especiais? Ou seja, pessoas que podem desenvolver a forma mais grave da doença. São geralmente os idosos ou pacientes com condições clínicas pré-existentes. Então, não quer dizer também que os jovens e as crianças não podem ter de forma alguma a forma grave. É que, proporcionalmente, pessoas desses grupos têm uma maior chance
de evoluir para a forma mais grave da doença. Já tem alguma fragilidade no sistema imunológico, que já tem algum comprometimento, a forma mais grave da doença. O que não quer dizer, novamente falando, que os jovens não podem desenvolver a forma mais grave, ou que sempre essas pessoas vão evoluir para a forma grave. Existem alguns casos específicos em que não, que a pessoa, às vezes, ela é assintomática. Tudo vai depender de como está essa doença de base dela e do tempo que ela é fumante, por exemplo, ou que ela é diabética, que ela é hipertensa, o grau de comprometimento no organismo que essa doença já... Os sintomas. Nós temos sintomas bem semelhantes aos sintomas de um resfriado, de uma gripe comum principalmente. Febre, cansaço, tosse seca. Os sintomas que indicam uma maior gravidade. Febre alta, pneumonia, dificuldade para... Aqui eu trouxe para vocês os sintomas com um comparativo dos sintomas do coronavírus, de um resfriado e de uma gripe. Só para mostrar para vocês que é bem semelhante. Mas aqui a gente destaca, por exemplo, que falta de ar num resfriado e numa gripe comum é muito mais difícil de acontecer. Então já é um grande indicativo de que a pessoa está contaminada pelo coronavírus. Lembrando que agora mais do que nunca esses sintomas estão ficando em evidência, as pessoas têm relatado apresentar esses sintomas menos comuns. Então, como esses sintomas da Covid são muito semelhantes aos sintomas da gripe, a gente tem que se apegar muitas vezes em alguns sintomas menos comuns, que na junção com o sintoma da gripe te dá um indicativo ainda maior de que aquela pessoa está com coronavírus. Quais são esses sintomas? Diarreia, náusea, vômito, conjuntivite, secreção ocular, perda do olfato paladar, dor muscular, irritação na pele. Então, esses sintomas associados àqueles outros sintomas semelhantes a uma gripe já são indicativos de que a pessoa possa estar com Covid-19. Trouxe para vocês também os testes diagnósticos, que foi muito bem explicado pelo professor Vander. Nós temos aqui 3 principais tipos de testes. O RT-PCR, que é aquele teste que utiliza secreções nasal e da garganta. E ele é um teste que vai identificar o material genético do vírus nessa secreção. Ela é idealmente feita nos primeiros dias dos sintomas, que é quando o vírus vai estar realmente presente. Ele fica pronto cerca de 24 horas, claro que num sistema público, por exemplo, vai depender muito da demanda, então às vezes ele demora bem mais para ficar pronto por causa dessa demanda. O exame sorológico, ele vai detectar a presença de anticorpos, eles são os testes rápidos, ele é feito através do exame de sangue e ele é idealmente feito após 8 a 10 dias do início dos sintomas, que é quando os anticorpos começarão a ser produzidos. Ele fica pronto mais rápido e ele pode ser feito em hospital, posto de saúde. Alguns laboratórios também fazem, algumas drogarias também são capazes de fazer esse teste e ele fica pronto bem mais rápido. O teste de antígeno, que é um teste rápido, mas ele vai mostrar presenças de proteínas do vírus. Ele também é feito a partir de secreção e ele também deve ser feito idealmente no começo, quando os sintomas começam a se manifestar. Ele fica pronto em até 30 minutos. Então, há aqui uma variedade de exames que podem ser feitos. Lembrando que o RT-PCR ainda é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid, porque ela consegue identificar realmente a presença do vírus no organismo. Então, ela é padrão ouro para o diagnóstico. E deve-se ficar atento a esse tempo do início dos sintomas, para que a escolha do teste seja feita de forma correta. Porque se o início dos sintomas tem pouco tempo e faz, por exemplo, o teste rápido sorológico, que vai identificar a presença de anticorpo, ele pode dar negativo, então ele vai dar um falso negativo. Então tem que ficar muito atento a isso.
com o tempo de sintomas. Isso tem que ser muito bem descrito pelo paciente. E quais são as medidas necessárias para prevenir Covid-19? Principalmente medidas de higiene. Então, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, evitar ao máximo o contato próprio com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir a boca ou o nariz ao tossir ou espirrar, principalmente usar máscara, porque aí se a pessoa já está de máscara, ela já está, né, com a veia respiratória tampada, e limpar e desinfetar os objetos e superfícies tocados com frequência, justamente porque o vírus é capaz de se... Há algumas dicas para entrar em casa, então evitar tocar nos móveis sem higienizar as mãos, se possível tirar os sapatos ao entrar, se for possível também trocar a roupa na área externa, colocar a roupa para lavar. Se não for possível, entra em casa, já troca essa roupa, coloca a roupa para lavar, toma um banho. Deve-se desinfetar chave, bolsa, carteira, celular, objetos que chegaram. Então, se veio com compras, também devem ser... Aqui, relembrando essa parte de limpeza de superfícies e objetos. No caso dos utensílios, a limpeza com água e sabão já é considerada eficiente. Quando não for possível, deve-se lançar mão de desinfetantes. Eles podem ser usado o álcool na forma de líquido ou gel, além do hipoclorito de sódio, a água sanitária principalmente. Esses quaternários de amônio e compostos fenólicos geralmente são usados em ambientes. Tem que ficar atento que para realizar essa desinfecção de superfície deve-se utilizar produtos regularizados pela Anvisa, produtos caseiros, sem nenhum rótulo, causam muito risco à saúde, principalmente quando, né, se fala desses produtos desinfetantes que são produtos mais fortes, muitas vezes mais concentrados, pode causar queimadura, intoxicação, irritação, além de não ter nenhuma... O que é então um desinfetante? O que a gente conhece mais é a água sanitária. Lembrando que ela não deve ser usada pura, ela deve ser usada de forma diluída, né? Para cada finalidade tem uma diluição correta, tá? Isso eu falei também nessa videoaula. Então, quem não lembra, dá uma voltada lá nessa videoaula aqui que eu falei, tá? Evitar de fazer misturas com produtos químicos, tem que seguir as instruções de cada produto e usar separadamente por causa dos riscos também, porque pode causar alergias, principalmente ao uso de detergente, sabão em pó, água sanitária, queimaduras e intoxicações, tanto de forma na ingestão, de ingerir o produto, quanto na forma respiratória, principalmente a água sanitária. A limpeza e desinfecção de alimentos. Os alimentos industrializados que vêm embalados deve-se lavar com água e sabão ou passar um pano limpo com álcool gel. Se possível, fazer isso do lado de fora de casa, numa área de tanque, e depois guardá-los na geladeira. Se não, limpar a bancada, coloca os produtos ali límpios e depois limpa a bancada novamente. Como realizar o rastreamento? Lembra que eu falei com vocês disso? O que é o rastreamento, então? É a busca ativa de casos, a investigação completa desse possível caso e de um surto naquela região. Então, vocês identificam, por exemplo, que muitas pessoas da comunidade de vocês estão apresentando sintomas. Tem que investigar o que está acontecendo naquela comunidade para ter esse surto. E isso vai ser feito através da formação de uma equipe multiprofissional. Vai ser você, juntamente com enfermeiros, com médicos. Então, é uma equipe muito grande que está ali na unidade básica que pode fazer esse... Vocês são importantíssimos porque vocês estão em contato mais próximo com os pacientes, vocês conhecem a realidade da comunidade, vocês conhecem a maior parte ou todo mundo que mora na mesma comunidade que vocês e são mais acessíveis.
Então, vocês têm um papel fundamental nesse rastreamento. Como que esse rastreamento deve ser organizado? Então, deve-se acompanhar a situação de saúde das pessoas que se encontram no grupo de risco ou em uma situação de vulnerabilidade. Vocês têm acesso a esses dados das pessoas que são diabéticas, hipertensas, que fazem algum tratamento de câncer. Então, vocês têm acesso a esses pacientes. Vocês sabem quais são as pessoas que vivem em uma maior vulnerabilidade, por exemplo, que estão em uma condição mais precária de vida, também vida social, econômica. Então, vocês têm acesso a essas pessoas. Essas pessoas precisam ser acompanhadas ainda mais de perto. Deve-se identificar casos suspeitos e confirmados da comunidade e identificar os contatos desses casos suspeitos e confirmados, porque eles também podem ter dados. Deve-se identificar as famílias que precisam de mais orientação para acesso a benefícios sociais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de desemprego, de uma renda que já era ruim e agora ficou um pouco pior depois da pandemia. Então, assim, nesse momento muitas pessoas estão precisando muito de auxílio, porque a pandemia veio, além dos problemas de saúde, também trouxe os problemas sociais e econômicos. Então, ficar atento a isso também, nessas pessoas que podem vir a precisar de algum auxílio. Articular a rede de saúde para as pessoas apresentem sinais e sintomas. Então, se vocês identificam, vocês devem encaminhar essa pessoa para a unidade de forma mais segura possível e orientá-la para que ela tenha conhecimento sobre a doença, sobre os sintomas, os riscos, os cuidados que ela precisa ter. O acompanhamento não precisa ser sempre presencialmente, pode acontecer por telefone até preferencialmente, para segurança de vocês. Claro que a gente fala desse fluxo que deve acontecer, mas isso é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Cada unidade básica, cada município, ele vive a sua realidade. Então, quando eu falo isso tudo para vocês, é o como deve acontecer. Se não for assim que acontece no município, né, ou na comunidade de vocês, que vocês apliquem da melhor forma possível, que vocês consigam fazer algo. O importante, principalmente nessa capacitação, além de vocês terem um maior conhecimento sobre a doença, é vocês identificarem que vocês têm papel fundamental no auxílio a essas pessoas. Então, vocês podem ajudar de diversas formas. Talvez vocês não vão fazer tudo que foi falado, talvez o monitoramento vocês não façam, talvez algumas coisas não aconteçam exatamente da forma que eu estou falando, mas o importante é vocês identificarem o papel de vocês dentro dessa pandemia. Qual a importância de vocês? Para que vocês façam o que for possível dentro da comunidade para ajudar. Uma outra sugestão é que, além do contato telefônico, pode ser feito também através do WhatsApp, por exemplo. Para visita domiciliar, então, de forma alguma deve-se realizar a visita dentro do domicílio. Isso é um grande risco para a pessoa, para as pessoas que estão no domicílio, para vocês. Priorizar a visita de pacientes de grupos especiais, porque às vezes nem acesso a telefone tem. Às vezes são pessoas com maior conhecimento, maior vulnerabilidade, então elas precisam de mais informação. Vocês vão visitar essas pessoas, só que tomando todas as precauções, todos os cuidados, mantendo o distanciamento de no mínimo 2 metros e sempre utilizando máscara. Então fica parecendo redundante, mas eu vou visitar essa pessoa, ela já é do grupo de risco. Só que às vezes é uma pessoa que precisa de mais informação ainda. Higienizar as mãos com álcool gel sempre que possível, evitar levar as mãos ao cabelo, coçar a cabeça sem antes de lavar as mãos ou usar álcool gel, não compartilhar nenhum objeto de uso pessoal, idealmente trabalhar de cabelo preso, principalmente se for fazer visita, né? Que aí já vai ter que ir em vários locais, vai se expor bastante. E caso apresente qualquer sintoma,
lembrando daqueles sintomas menos comuns, que às vezes são ignorados, essa pessoa, o ACS ou ACE, precisa ficar em isolamento para o seu bem e para o bem das pessoas que trabalham com a comunidade. Lembrando que esses casos que forem encontrados, possíveis casos que forem encontrados no rastreamento, precisam ser notificados para que as informações em saúde sejam corretas. Esse caso suspeito, ele deve ser comunicado à equipe de saúde. Mesmo que a pessoa seja resistente, não queira buscar ajuda, ele precisa sim ser notificado. Essa notificação, eu não sei como acontece em cada unidade, mas ela é feita através de uma plataforma, o eSUS. Então, ela deve ser notificada, vocês repassam isso para a equipe de saúde então tomar as devidas providências. Se vocês têm dúvidas na sintomatologia, converse com a equipe para ver se realmente é um possível caso. Então, é muito importante também essa comunicação entre a equipe. E o monitoramento dos casos suspeitos. Então, o acompanhamento dos pacientes sintomáticos, dos grupos especiais, idosos e pessoas que já possuem alguma doença de base, principalmente se essa doença estiver descontrolada, descompensada, deve ser acompanhada a cada 24 horas, pelos 14 dias ou enquanto durarem os sintomas. Para os demais da população, 48 horas. Aqui, eu falei sobre isso da última aula também. Então, caso venha ser identificado um caso na comunidade, deve-se identificar os contatos desse caso, porque ele também precisa ser monitorado por 14 dias, e aí mesmo se ele não tiver sintomas, ele vai ser monitorado durante os 14 dias. Quando os sintomas param, esse monitoramento pode parar. Caso ele apresente sintomas, os contatos dele também serão monitorados, ele vai ser tratado e vai ser monitorado até os sintomas serem resolvidos, né? Até a pessoa melhorar de fato. Se ela apresentar sintomas, ela vai ser testada e ela só vai ser considerada como um caso descartado se ela tiver 2 testes negativos consecutivos. Principalmente lembrando daquele teste RT-PCR, que é o teste que vai identificar melhor isso, principalmente dependendo do tempo de sintomas. Então, aqui eu só trouxe para lembrar vocês, além da pessoa que é um possível caso, os contatos também precisam ser monitorados. E quais são as orientações para essas pessoas? Reforçar o isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. Ter atenção com os assintomáticos, porque os sintomáticos eles já vão ter a tendência a querer ficar mais em casa, porque eles não estão se sentindo bem, mas os assintomáticos muitas vezes eles não cumprem o isolamento, porque eles estão se sentindo bem, acham até que o resultado está errado, não teve contato com ninguém, então tem que ter muita atenção, tem que ser muito falado com a pessoa, olha, é muito importante que você siga, porque embora você não sinta nada, você pode transmitir para alguém que vai ter alguma complicação e que pode até chegar a óbito. Sempre usar máscara facial na presença de outras pessoas, no domicílio também. Se preferencialmente essa pessoa deve ficar em incômodo isolado, se não for possível, deve-se manter um distanciamento mínimo. Dormir em cama separada é uma medida que todo mundo na minha casa já pegou. Isso não é uma verdade. Claro que essas pessoas da casa também precisam ficar isoladas, mas não quer dizer que elas pegaram a doença, e é melhor que se previna, porque às vezes se ela não pegou e depois ela pegar, ela pode desenvolver a forma mais grave. Então, o ideal é que, mesmo morando no mesmo domicílio, tenha cuidado, porque não quer dizer que a família inteira pegou a doença. Então, as atribuições de vocês frente à pandemia, eu já falei muito isso aqui com vocês e eu reforço. Vocês são fundamentais neste momento e, assim, é um grande prazer para todos nós poder estar dando essa capacitação para vocês, dada a importância
que vocês possuem na comunidade, na unidade básica de saúde, no SUS. A informação, essa doença, a Covid-19, é uma doença muito nova e ela é uma doença que exigiu uma mudança de hábitos na comunidade. Então, vocês são fundamentais para passar as informações para as pessoas, desmistificar, tirar algumas ideias, alguns preconceitos, algumas fake news da população. Então, vocês são fundamentais para que conscientizem a população e passem as informações corretas. Então, educação em saúde é uma das funções primordiais que vocês possuem, não só agora na pandemia, mas sempre possuíram, né? Além disso, da orientação, vocês podem auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos, então fazer o rastreamento de novos casos, auxiliar a equipe no monitoramento, tanto telefônico quanto presencial, realizar a busca ativa de novos casos, então quando identificar que pode ter alguém com a síndrome gripal, buscar essa pessoa mesmo que seja por telefone, para ver como ela está se sentindo, organizar o fluxo de acolhimento dentro da unidade básica de saúde, auxiliar as atividades de campanha de vacinação, né? Já teve a vacinação da influenza e agora a gente espera ansiosamente pela vacinação da Covid. E realizar atividades educativas na unidade, um papel fundamental de vocês. Então, vocês conhecem melhor do que ninguém a comunidade onde vocês atuam, entendem as condições de vida de todos. Então, vocês têm um papel fundamental nesse momento. E antes dele também, depois dele também, mas agora principalmente. O tratamento, a gente falou na nossa última videoaula, não existe medicamento com eficácia comprovada. O que a gente tem, vocês lembram que eu falei dos medicamentos, são os medicamentos off-label, que são usados através de protocolos, em casos muito definidos pelo médico, através da experiência clínica de cada médico. Não se deve ser utilizado esses medicamentos de forma irracional, usar em casa, sem nenhuma prescrição. Todos os medicamentos devem ser prescritos por um médico. E outro tratamento é mesmo repouso, o isolamento e a alimentação saudável, hábitos saudáveis. Tratamento medicamentoso é só com o médico. Que eu trouxe para vocês também um parâmetro das vacinas, eu não cheguei a falar sobre isso com vocês. No Brasil, nós temos 4 vacinas em estudo que terão voluntários brasileiros. Então, a vacina de Oxford, por exemplo, 5.000 voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, são profissionais que estão na linha de frente e que ainda não tiveram contato com o vírus. Então, nós temos 4 vacinas em estudo que estão tendo voluntários no Brasil. Então, isso já são vacinas que já estão em fase 3, né, de desenvolvimento, já estão em testes em humanos, e a expectativa é que essa vacina seja desenvolvida o mais rápido possível, mas de forma efetiva, de forma segura. É outra coisa que também precisa ser desmistificado. A população ter medo da vacina. Nenhuma vacina vai sair sem estudo, sem que seja muito seguro, muito confiável. Então, isso também é uma coisa que vocês podem frisar com a população, de que nada vai sair sem nenhuma comprovação, sem nenhum estudo, sem segurança. O principal nesse momento é a segurança. E a gente espera que a gente consiga desenvolver uma vacina o mais rápido possível de forma segura. Novamente, eu agradeço muito a todos que acompanharam a nossa capacitação até agora. Eu espero que a gente possa ter contribuído para o aprendizado de vocês. Tenha certeza que aprendemos muito, muito, muito na montagem de cada material. Então, vocês, assim, essa capacitação foi um presente para todos nós da equipe. Nós agradecemos muito. Infelizmente, a gente queria sim que pudesse ser presencial, que a gente pudesse estar junto, fazer dinâmica, ser muito mais interativo.
mas infelizmente esse momento não é propício. Mas quem sabe nas próximas capacitações a gente possa estar junto, já vai ter vacina e aí vai ser de uma forma muito melhor para todos, eu tenho certeza. Qualquer dúvida, estamos à disposição, sempre, independente de capacitação ou não, todos nós, alunos da UFOP, estamos à disposição, os professores também são muito acessíveis e qualquer dúvida podem nos procurar. Muito obrigada mesmo a todos.